Eu sempre busco falar isso pra vocês. Todo movimento de mercado tem um recado por trás. O Atlético ainda não conseguiu fazer de forma mais concreta que suas negociações virassem reforços, tivessem um desfecho ali. Mas já nas sondagens, eu acho que o técnico da Helma consegue deixar claro uma intenção que a gente vai ter no nosso planejamento da próxima temporada, e eu quero conversar bastante isso com vocês sobre essas entrelinhas do mercado rubro-negro. Então vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, isso me ajuda demais. Seguinte, meu povo, vamos tentar entender o primeiro de tudo que eu acho que condiciona toda essa minha tese. O Odair é um técnico muito ativo no mercado do Atlético. O Odair não é um técnico que aprova nomes. O Odair é um técnico que indica nomes, que veta nomes, enfim. Ele tá ali o tempo inteiro condicionando o mercado do Atlético a ser montado a um time do gosto dele. O que pra mim tem uma cota de perigo. Porque, por exemplo, daqui a pouco o Odair recebe uma proposta do futebol árabe e vai deixar vários jogadores do gosto do Odair ali, e a gente não sabe se vem um técnico compatível com o Odair, então acho que isso naturalmente pode se tornar um problema para a sequência do Atlético. Por exemplo, o Osório pediu o Diório. O Osório saiu, o Diório ficou. E o Barbieri pediu o Allan Kardec e o Juliano. O Barbieri saiu, os outros dois ficaram. Então, no final das contas, acaba sendo um cenário ali que me gera preocupação. Acaba sendo um cenário ali que me gera algumas dúvidas, me gera alguns questionamentos. Beleza? Mas também é muito bom. Também é muito bom. Acho que o técnico tem que estar participando mesmo. Eu gosto dessa predisposição do Odair de ser muito ativo. Durante muitos anos a gente ouviu o Petralha falar que queriam Alex Ferguson, né? No sentido de ser um manager, de estar envolvido em várias fases do clube Atlético Paranaense ali. E tava tentando procurar esse nome. O Odair tem um pouquinho desse traço manager, né? O Odair tem um pouquinho dessa concepção ali do treinador que influencia na preparação física, que influencia no mercado, que influencia nas mais diversas zonas. Acho que talvez seja um dos motivos que explique o Odair ser um profissional tão querido internamente dentro do Clube Atlético Paranaense. Mas vamos tentar entender o mercado do Atlético. O Jadson, basicamente, certo. O Alejandro Garcia foi uma oportunidade de mercado que não necessariamente o Odair vai usar. E os nomes que aparecem? Ortigia e Cubas mais fortes. Bruno Gomes. Possibilidade de Lucas Sacha. Dantas. Quem foi o outro zagueiro? O Adrielson. Teve outro zagueiro também, Arboleda de Costa. Vocês perceberam que a grande maioria dos nomes que a gente está falando, inclusive os nomes de mais peso, são voltados para a defesa? Vocês já perceberam que os nomes que a gente está falando, inclusive os nomes mais prontos, estão pensando em fazer a nossa defesa dar um salto? Eu acho que isso fica muito claro. Porque, vamos lá, vamos pegar, pô, só com os nomes sondados, três reforços dos sonhos. Arboleda, aí pode pensar no Portige e no Cubas, que seja. Cara, eleva absurdos o nível da nossa defesa, tanto em questão de experiência, que eu acho que no final das contas é algo a ser levado em consideração. Nossa defesa eu acho que tem potencial, mas é uma defesa muito jovem. Por exemplo, se o Santos tem uma má fase e entra o Mikael, fica mais jovem ainda, Esquivel jovem, Teran, Arthur, o próprio Peleze, Benavides acaba ficando um cara mais experiente ali, o Santos é mais experiente, mas o Mikael vai saber o que pode acontecer. Então, acho que o Atlético ele pensa em jogadores para reforçar sua defesa no sentido de dar um salto de experiência, trazer jogadores mais sólidos, mais prontos, mais maduros para encarar o desafio de uma Série A. E a gente sabe que a Série A é muito desafiadora. A gente vai pegar alguns dos principais centroavantes que existem por aí, não só no Brasil, mas na América do Sul todo. E um salto técnico, né? Não tem muito para onde a gente. São jogadores que tecnicamente são os melhores que a gente tem aqui. Então, no final das contas, você trazer um Arboleda, você trazer um Diego, você trazer um Adrielson, você pensar até mesmo num Dantas, você pensar num Portillo, num Cubas, é tentar fazer com que o Atlético tenha jogadores mais qualificados nesse setor defensivo. O que eu acho que tá certíssimo.
A defesa tem que ser uma prioridade do Atlético para a próxima temporada, sim. Quanto menos gols a gente tomar, mais próximo a gente vai estar de uma Série A e mais próximo a gente vai estar de ser um time competitivo. Aí a gente volta lá para 2016, um ano que o Atlético retorna a Libertadores e ficou muito claro como a estabilidade defensiva daquele time. Era um time que tomava poucos gols, com o Thiago Heleno e Paulo André ali na zaga, enfim, o Everton no gol, que foi o goleiro com o maior número de defesas do campeonato, possibilitou que o Atlético tivesse uma campanha de mais destaque do que se imaginava. Ainda mais o Atlético tendo jogadores para um jogo de transição. E talvez seja aí que a gente deva entrar. O Atlético é um clube. Se você for parar para pensar, tem um ataque muito rápido. O Atlético pode ter, sei lá, Gilmar, Viveiros, Mendonça, sabe? O Isaac voltando aí. É um jogador rápido. Então, no final das contas, é um time que na própria Série B só começa a decolar quando tem esse jogo de transição fortalecido. Só que quando você vê a equipe melhorando, vê a equipe crescendo, não só no Atlético como um todo, você entra numa questão. Esse time ele vai sustentar essa estrutura de jogo ou esse time ele vai buscar manter não, ou esse time vai buscar ter um pouquinho mais a bola, ter um pouquinho mais controle do jogo. Ou vai ter uma mudança de rota. E eu acho que no final das contas, a pergunta mais importante que eu acho que a gente possa vir a ter é, é, é essa, assim. Eu acho que a maior armadilha pro trabalho do Odair é tentar ser um time que controla o jogo, que faz o jogo ser um jogo mais vistoso. Isso não é pro Atlético. O Atlético ele precisa ter segurança defensiva, velocidade para tirar rápido o time de pressão e alternativas para aí sim, quando a gente pegar os times mais frágeis do campeonato, conseguir pontuar dentro de casa quebrando blocos baixos. E eu acho que o Atlético tem um time que sai muito rápido nessa transição ofensiva. Acho que o Atlético tem o Dudu, João e Leozinho, no próprio Isaac, alternativas para quebrar defesas muito fechadas. Jogadores de drible, de boa associação, de boa capacidade técnica. Óbvio, juntado a Julimar, a Zapelli, a Viveiros, eu acho que resolve. E eu acho que o que falta é realmente uma zaga ou uma defesa que passe mais segurança. E eu acho que é isso que o Atlético está tentando buscar. E aí eu acho que se a gente consegue se reforçar defensivamente e pensar numa estabilidade, óbvio que o foco tem que ser a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro, e eu não tô botando isso aqui em debate, mas até pensando em Copas. O confronto, por exemplo, que a gente faz contra o Corinthians, se a gente tá em outro momento da temporada, que eu acho que a gente vai evoluindo defensivamente, e a gente consegue sustentar mais nesse sentido, pô, cara, eu acho que a gente tá muito bem servido. Até para tentar uma campanha um pouquinho mais surpreendente na Copa do Brasil. Beleza? Então, o planejamento é esse, na minha visão. Um time reativo, um foco na defesa e, óbvio, tentar ser o mais seguro possível. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço, é nóis.